Bom dia, pessoal. Terceiro vídeo nosso aqui para o YouTube. Continuamos aqui nesse cenário maravilhoso. Hoje, ao nascer do sol, eu queria comentar um pouco sobre a diferença que existe aí entre famílias ricas e famílias pobres. A gente vê muita notícia hoje nos jornais, né, de famílias destruídas, coisas que acontecem dentro de casa, né? O divórcio está em alta, os filhos crescem sem ter referência. A gente vê isso para todo lado, né? Nós mesmos, a maioria da nossa geração é fruto disso, né? É fruto de pessoas que não souberam ensinar valores, passar princípios. E a diferença básica que eu vejo é que parece haver assim na sociedade, por parte principalmente da gente, né? Da classe, vamos dizer assim, do proletariado, né? Dos trabalhadores e tal. As pessoas não têm ideia do esquema que foi sendo montado, né, com os anos, para justamente chegar nessa situação que a gente está hoje, né, em que as pessoas não sabem mais para onde estão indo, né. Mas, bom, no início do século passado, na primeira metade do século, a gente teve duas guerras, né, o que mudou completamente o panorama com relação à família. Primeiro, a Revolução Industrial já tinha causado assim uma ruptura muito grande da relação das pessoas, porque ali começa essa cultura que a gente tem hoje, né, de dar importância primeiro ao trabalho, de dar importância primeiro às obrigações sociais fora de casa, né? O Estado foi aumentando seu poder. E tá aí uma coisa, né? A gente fala hoje muito em tecnologia, né? Que a tecnologia aumentou o poder do homem sobre a natureza, sobre a vida. E na verdade o que eu enxergo é que a tecnologia ela aumentou o poder é, de, de alguns homens sobre outros homens, né? Na Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram à guerra, as mulheres se viram obrigadas a trabalhar para sustentar seus filhos, para se sustentar. Quando aconteceu isso daí, que as mulheres foram para as fábricas, começaram a botar a mão na massa, né, em trabalhos que elas não estavam acostumadas a fazer. Mas a galera lá de cima, né, os donos das indústrias e tal, o pessoal viu que isso aí gerou mais renda, entendeu? Gerou mais produtos vendidos, certo? E trouxe para o mercado de trabalho, certo? Uma mão de obra diferente, né? Uma criatividade diferente para esse mercado de trabalho, né? Porque é óbvio que as mulheres têm competências que os homens não têm e vice-versa, né? Então, a partir dali, mais ou menos 1918, 1920, começou a criar essa cultura, começou devagarzinho, essa cultura da mulher independente, né, da mulher que trabalha fora, da mulher que pode exercer os mesmos cargos que os homens. O que eu particularmente acho assim, que foi uma armadilha para as mulheres, né? Essa história é bem longa, não é o objetivo do vídeo falar exatamente sobre isso, né? Sobre feminismo e tal. Mas as mulheres começaram a trabalhar fora. E aí gerou mais renda para o governo, né? E quando gera dinheiro, os caras crescem mais ainda o olho, né? Eles falam assim, por que a gente mantém? Por que a gente vai manter essas mulheres em casa sem gerar imposto, sem gerar renda, né? E só os homens trabalhando, bom, a gente ganha mais, com as mulheres também na rua trabalhando, nas empresas, né? Então aí as mulheres deixam de ser submissas ao marido para ser submissas ao patrão, ao Estado, né? E aí começa começa desfazendo, né? O que antes a gente tinha entendimento de papéis sociais do homem e da mulher,
para o que a gente tem hoje. Evoluiu, né? Nesses anos todos, nesses 100 anos, evoluiu para isso que a gente tem hoje. Por quê? Porque antes você tinha o estabelecimento total, hoje ainda tem, né? Mas antes era mais forte o estabelecimento da família tradicional, né? E aquela obrigação do homem, né? Era a obrigação exclusiva do homem sair, não que a gente não tivesse, né? Mas era poucos exemplos de mulheres que saíam para trabalhar, né? Algumas que tiveram acesso à educação, geralmente famílias ricas, né? Tiveram acesso a fazer universidade, ou algum curso, ou herdava, né, alguma posição social dos pais. Mas a partir daí o homem, que só ele tinha a obrigação de sustentar a família, né, tirou um pouco desse peso das costas do homem e colocou sobre as costas da mulher também. Quando veio o rádio e a televisão, já se estudava um pouco sobre propaganda e sobre engenharia social. Mas com o rádio e com a televisão, foi possível esse pessoal colocar em prática algumas ideias que eles tinham já há muito tempo. Que pessoal que eu estou falando, gente? Eu estou falando das pessoas que não precisam trabalhar para comer, que elas têm tempo para pensar como elas vão agir no mundo. E é um grupo muito seleto, um grupo pequeno de pessoas que tem acesso a esse poder, né? Porque eles não, como eu disse, eles não precisam trabalhar para comer. Então, enquanto você tem que levanta cedo, você não tem tempo mal para comer, né? Tem que correr, pegar ônibus, certo? Ou pegar o carro para poder pegar trânsito. Esse barulho é do trem, tá, pessoal? Passa aqui ao lado, passa aqui atrás a linha do trem que vem do Distrito Federal e tal, vai para o Goiás aí, Minas. Então, enquanto a gente tem que comer correndo, tem que correr para o trabalho e se preocupar o dia inteiro, né, no serviço, pagar conta, existe uma classe de pessoas, tá avisando aqui que a bateria tá fraca, existe uma classe de pessoas que eles não precisam fazer isso, então eles têm tempo de pensar o que vai fazer com a sua vida, entendeu? E esse pessoal começou a inventar uma mega engenharia social para eles lucrarem, tá? Então, assim, se você pesquisar no Google, você vai achar assim, pesquisas, né, de engenharia social, como que aumentou, né, e vem aumentando a arrecadação, a venda de produtos, né, a venda de carro, de geladeira, enfim, de roupa, enfim, de todo produto industrial. Aumentou quando as mulheres saíram para trabalhar, né? Aumenta o número de vendas de produtos também quando tem um período com muito divórcio, porque você tinha uma casa com uma geladeira, às vezes um carro, e divorciou, você tem que aumentar. Você precisa agora de 2 casas, você precisa agora de 2 geladeiras, de 2 jogos de sofá ou mais, né? Enfim. Então eles lucram com a desgraça da sua família, falar a verdade. Então, assim, quando a gente fala existe uma guerra contra a família, não é bem assim contra a família, a instituição família. Existe uma guerra contra a sua família. Existe uma guerra contra a família do pobre, porque a família do rico continua a mesma coisa, tá? Você pode procurar, fazer pesquisa na internet aí, que nas famílias tradicionais, dos ricos, né, as famílias reais, por exemplo, que ocupam aí seu lugar no mundo, esse é um assunto extenso que a gente pretende analisar aqui depois. Esse pessoal continua as mulheres vestindo rosa e os homens vestindo azul, tá? E são essas mesmas famílias que patrocinam os movimentos, né, pelo mundo, que destrói a família do pobre, tá? Que destrói a família, mas como eu disse, é a família do pobre, enquanto a família deles continua tradicional, continua forte, ganhando dinheiro e fortalecendo as gerações. E isso entre eles é passado de pai para filho, certo? Enquanto às vezes a família do pobre não passa os princípios, certo? A maioria não, eu acho que hoje deve estar metade quase, né, de divórcio, enfim, um problema grande, tá?
E a gente vai continuar analisando, conversando sobre isso aí em outros vídeos, tá, pessoal? Por hoje é só, tá? Até a próxima, então. Grande abraço. Curta, compartilha e valeu!